celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. De segunda a sexta tem o programa Jeremias Neto, sempre às 15h. Não perca! As férias estão chegando e você pode aproveitar para mergulhar. Você está pronto para viver uma experiência transformadora neste verão? Então mergulhe nos estudos da revelação de Deus para a sua vida. Férias com Teologia. Todas as quartas-feiras de janeiro, sempre às 19h30, você tem um encontro de aprendizado e crescimento espiritual com o pastor César Cavalcante. Férias com Teologia. Mais uma parceria da Faculdade Teológica Bethesda e a Rádio Musical. De segunda a sexta, às 6h, você ouve a Hora Apostólica com pastor Fabiano Souza. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 42 10 3061. 11 42 10 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Siga a Musical FM no Instagram. @FM Rádio Musical. Depois da polêmica nas redes sociais, os pastores Eliseu Rodrigues e Abílio Santana vêm para a mesa de debates aqui na Musical. E você sabe que se tem debate bom, está na Musical. Venha acompanhar com a gente e participe. Para você, haverá tristeza no Tribunal de Cristo? Dia 20 de dezembro às 11h. Os melhores debates você ouve aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio toca uma canção, Deus nos chama à união. Um som de amor na Musical, celebrando o nascimento do Salvador. Jesus, luz que brilha em nós. Unidade cristã, somos todos uma voz. Esperança renasce em cada coração. Neste Natal vivemos em comunhão. Na Musical já é Natal. Na Musical já é Natal. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues. Você está no programa Debates da Rádio Musical FM. Estamos transmitindo no 105.7 e também através das nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso YouTube e também com os canais de comunicação aberto para que você mande a sua dúvida, a sua sugestão, o seu pensamento sobre o tema de hoje. O nosso contato é o 11 98484 9988. Esse é o WhatsApp da Rádio Musical FM, 11 98484 9988.
E o tema do debate de hoje é um tema espinhoso para muita gente, é um tema que levanta diversidade de opiniões, muita gente fala sobre esse tema, alguns só vociferam opiniões sem embasamento e outros com boa base bíblica, de para qual dos dois lados seria mais interessante a igreja observar. A pergunta de hoje é: o dízimo deve ser devolvido apenas na igreja? Esta é a pergunta. Muitas pessoas hoje administram seu dízimo fazendo caridades e outros entregam exclusivamente na igreja. A liderança da igreja, ela às vezes exerce um papel muito pragmático e muito claro na hora de dizer sobre este ou outro modo de dizimar. Eu quero saber de você, o que você pensa disso. Temos aqui a opinião de um ouvinte, que é o Evan Belchior, do Ministério Apostólico Eleitos de Brasilândia. Eu quero abrir este programa primeiro com a palavra do Evan Belchior e em seguida eu vou apresentar os dois corajosos debatedores que aceitaram conversar sobre este tema. Vamos ao áudio. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos palestrantes, aos pastores. Bom, embora eu tenha a minha opinião, a gente sabe que as visões são divergentes e nós estamos aqui para aprender com esses mestres aí. Eu penso que deve ser entregue na igreja, deve ser devolvido ao sacerdote, que é o administrador do templo. Muito bem. Eu falei que era o áudio, veio o áudio e vídeo, veio a presença dele toda. Foi uma falha minha. Então, está aberta aqui uma opinião já, que eu não sei se a sua opinião vai estar mais do lado do pastor Fabiano, do pastor Luciano, mas eu quero com muita alegria apresentar aqui o pastor Luciano Scala, graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Bioética e Pastoral da Saúde, pós-graduado em Gestão Executiva. Hoje ele é presidente da ONG Instituto Viver na Bênção, é vice-presidente da comunidade evangélica Vale de Bênção, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Chácara VB, também é escritor, radialista, palestrante, apresentador de programas de TV Vale da Bênção. Muito bom dia, pastor Luciano. Bom dia, pastor Gessé, bom dia, pastor Fabiano e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez nesta casa participando desse programa. Como o pastor já disse, o tema é espinhoso, o tema é delicado, mas vamos lá, vamos dialogar e espero que todos permaneçam conosco até o fim do programa. Muito bem, também conosco o pastor Fabiano Faia, que é um estudante de teologia, amante das escrituras sagradas, é fundador e presidente da Atalaias Church, tem ministrado em diversas igrejas, conferências, seminários, cruzadas. Atualmente é pastor da igreja Atalaias Church no bairro de Vila Buenos Aires, na Penha, em São Paulo, e na cidade de Guarulhos. Muito bom dia, pastor Fabiano. Bom dia, pastor Gessé, bom dia, pastor Luciano, Deus abençoe a vida de vocês. É sempre uma alegria estar aqui na Rádio Musical, que para mim é uma das maiores potências de comunicação hoje no meio evangélico em São Paulo. E esse programa para mim é um dos mais relevantes, né, que tratam assuntos. A gente não está aqui para ganhar debate, mas a gente está aqui para construir ideias, né? Então isso é muito bom. Estou muito feliz de estar aqui conhecendo hoje o pastor Luciano e estamos juntos. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto que realmente é bem polêmico. Vamos lá. O Evan, ele deu a opinião dele, que foi bem clara, que o dízimo deve ser entregue exclusivamente na igreja e administrado pelo líder da igreja. Ele pontuou o pastor como líder. Nós sabemos que existem igrejas em que o pastor não administra financeiramente. Algumas igrejas, o pastor ele está isolado, né, da administração financeira. Mas as igrejas, principalmente pentecostais e neopentecostais, o pastor ele está estritamente ligado na administração da igreja, no dia a dia, no dinheiro da igreja, nas contas, etc. Qual é a sua opinião, pastor Fabiano, em relação ao que o Evan propôs? E já as suas considerações iniciais sobre o tema. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu não sou contra a entrega do dízimo, né? Não sou contra a entrega do dízimo. Porém, eu não acredito no dízimo como uma obrigatoriedade. Por isso que eu vou defender que alguém pode sim fazer uso do dízimo para entregar, ajudar outra pessoa, um necessitado ou uma coisa do tipo. Porque eu não creio no dízimo como uma obrigatoriedade, como era no Antigo Testamento, na lei. Não sou contra a entrega do dízimo, porque
No Novo Testamento, nós não vemos nenhuma proibição, como também não vemos nenhuma normativa para o dízimo, mas também não vemos nenhuma proibição, como nós vemos negativas quanto à guarda do sábado e outros tipos de ritos. Porém, sobre o dízimo não há nenhuma negativa sobre a entrega, muito pelo contrário, Jesus faz uma menção em Mateus 23, que ali também não significa que aquilo é normativo, uma vez que ele está falando com judeus que praticavam o judaísmo. Então, eu não sou contra a entrega do dízimo, porque não é proibido, não há nenhuma negativa. Também não coloco como uma normativa, porque não encontro normativa nas escrituras. Então, com esse pensamento, eu acredito que a pessoa pode fazer uso do dízimo para ajudar outra pessoa ou coisa desse tipo. Perfeito, muito bem colocado. Então, diferente um pouco do ouvinte Evan, que abriu o programa aqui. Eu quero perguntar então, pastor Luciano, o dízimo deve ser devolvido apenas na igreja, na sua opinião? Vamos lá, para iniciar a nossa conversa, eu acredito, respondendo diretamente, que sim, que o dízimo ele deve ser levado na igreja. Nós temos a ideia do dízimo em todos os momentos, desde antes da lei, nós temos no período da lei e também nós temos no Novo Testamento. Como o pastor Fabiano colocou, existe uma menção lá em Mateus 23, quando Jesus ele fala acerca do dízimo. E na verdade ele fala que eles deveriam praticar a ideia do dízimo, como os judeus já faziam, mas eles também não poderiam negar a prática do amor. Eles deveriam fazer as demais coisas. Quando nós olhamos para a dinâmica do dízimo no Antigo Testamento, primeiro, o dízimo ele estava ligado ao templo, existia toda aquela questão da obrigatoriedade acerca do dízimo, existiam promessas relacionadas acerca da fidelidade a Deus através da prática do dízimo. Então o dízimo ele exercia uma função também social naquela época. Quando nós olhamos dentro da dinâmica do Novo Testamento, algumas pessoas elas até pensam que ficou mais simples, mais fácil, mas na verdade não. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, ele coloca a questão da voluntariedade, na verdade tudo para Deus. Se nós formos olhar, por exemplo, lá em 1 Crônicas 29, quando eles estavam construindo o templo, existia exatamente essa fala de Davi, falando sobre o voluntário em fazer para Deus, entregar para Deus. No Novo Testamento não é apenas o voluntário. Nós somos incentivados no Novo Testamento, com diversos textos de Paulo, a nós agirmos de forma generosa. Então, não somente voluntária, mas também generosa. Então, eu entendo, para minha fala não ficar tão grande, eu entendo que o dízimo deve ser entregue na igreja. No Antigo Testamento era no templo, no Novo Testamento aos apóstolos. E eles faziam a administração. Temos texto? Temos, 2 Coríntios capítulo de número 8. E acredito que hoje em dia também deve ser da mesma forma. Eu quero colocar uma pergunta para os dois aqui. Talvez vai deixar um pouco mais clara ainda. Vocês foram muito bem nas colocações, mas talvez seja o que os ouvintes queiram saber. A função do dízimo no templo me parece ser totalmente social. Quando a gente vê a aplicação disso lançada por Moisés e depois era social. O dízimo de hoje que as igrejas recebem, qual é a parte dele, na opinião de vocês, que é usada para o social? E qual diferença faz se eu pegar esse valor e agir socialmente, sabendo que no final das contas ele vai ser usado por uma causa social? Pastor Fabiano. Então, exatamente isso. Primeiro eu preciso colocar algumas questões aqui diante da fala do pastor Luciano. Os apóstolos, eles recebiam as ofertas. Não existe nenhuma menção que eles recebiam os dízimos. E é sobre esse tipo de entrega que a Bíblia legaliza, né? No Novo Testamento, a oferta voluntária, que já existia na Antiga Aliança, mesmo quando havia a construção dos templos e tudo mais. Nós não encontramos nenhuma normativa no Novo Testamento, uma lei para dar continuidade ao dízimo. Na minha igreja, eu quero deixar bem claro, é onde eu pastoreio, as pessoas dizimam, mas não de forma obrigatória, como é feito na grande maioria das igrejas hoje. Onde se a pessoa não é dizimista, enfim, não pode servir, não pode ser obreiro, não pode fazer nada.
em alguns lugares nem a ceia pode tomar, porque é uma norma da igreja. Então eu não posso pegar e construir uma norma se essa norma não está nas escrituras sagradas. Então essa é o grande X da questão. Só que quando a gente vai debater sobre esse assunto, a gente vai lidar com 3 tipos de pessoas. Eu acredito que no chat já deva ter pessoas como essas que tudo quando se fala de dinheiro, a pessoa já tem uma crítica pesada, é contra o dízimo, é contra isso, é contra aquilo, o pastor é ladrão, enfim. Então tem essas pessoas que elas não dão nada, elas não servem nada, elas nem congregam e elas criticam. Tem as pessoas que elas são enganadas pela manipulação do dízimo, pastores que usam inclusive Malaquias 3 para assombrar as pessoas se elas não praticarem o dízimo. Então, e tem as pessoas que têm a compreensão clara, que podem dar 10%. Porque eu acredito que 10% é o mínimo do mínimo que alguém pode fazer no Novo Testamento. Sim. É o mínimo do mínimo. Porque na Nova Aliança, todos nós somos sacerdotes. Na Antiga Aliança, o sacerdote recebia o dízimo. Só que na Nova Aliança, todos foram feitos sacerdotes. Então, assim como o sacerdote na Antiga Aliança recebia o dízimo, porém a vida dele pertencia, ele era propriedade de Deus, ele não tinha herança, ele não tinha nada, porque ele era propriedade peculiar. No Novo Testamento, nós temos essa mesma ideia, nós vamos ver Paulo escrevendo isso lá em Romanos 12, vós sois sacerdócio real. Sacerdócio real. Enfim, então a igreja, ela é o sacerdócio real. Então, nós não somos mais dizimistas, nós somos tudimistas. A nossa vida pertence a Deus. O que nós temos, o dízimo é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que... Então, assim, a minha base de argumento é contra a manipulação que existe, sim, acerca do dízimo. Eu entendo a administração, toda a igreja precisa e tudo mais. Só que eu acredito que se a igreja tivesse um entendimento mais amplo, mais claro das escrituras sagradas e as pessoas trabalhassem mais com o entendimento da generosidade e da entrega, nós poderíamos fazer muito mais do que 10%. Mas, pastor Fabiano, você não acha que se a gente normatizar essa sua opinião, as igrejas vão ter dificuldades de expandir, de crescer, de investir, as pessoas não vão sair fazendo por conta e a igreja vai ser prejudicada? Não, eu acredito que não, porque o entendimento, ele tem que abrir no coração das pessoas a clareza, porque se você congrega numa igreja que faz, né, que faz corretamente a obra de Deus, tem obras sociais, enfim, que servem a comunidade, você vai servir com alegria naquela igreja, né? Você vai servir com alegria. Hoje a gente encontra vários tipos de pessoas que congregam numa determinada denominação, não concordam com nada que está acontecendo lá, porque a igreja não faz obras sociais, porque a igreja não investe não sei o quê. Aí a pessoa critica, quer servir outro lugar, mas congrega no lugar errado. Então, assim, eu penso que cada um tem a igreja que merece, em primeiro lugar. Você tem que caminhar num lugar onde você pode servir com alegria. E isso não te impede de servir seu vizinho, de servir as pessoas, porque uma vez que a igreja é eclésia, chamados para fora, ela tem que ser igreja fora da igreja. Então eu servir o meu vizinho, o meu irmão, eu tô dando a demonstração do que é verdadeira igreja. Sim. Né? Então isso não vai impedir da pessoa servir a sua própria comunidade, o lugar onde ele serve, onde ele caminha. Pastor Luciano, você pode argumentar dentro da pergunta que eu propus e da fala do pastor Luciano? Pastor Fabiano. Fabiano, perdão. Eu entendo que o dízimo, ele tinha essa função muito social no Antigo Testamento. No Novo Testamento se amplia também. Existe essa questão social, onde a igreja ela tem essa responsabilidade. Então nós encontramos textos, por exemplo, como o texto de Tiago falando acerca disso, acerca da fé relacionada com as obras. Mas no Novo Testamento se amplia, porque ele não tem somente o aspecto social, mas ele também tem um aspecto missionário. Então a igreja, ela faz missão a partir desses dízimos. A igreja, ela evangeliza através desses dízimos. Então, se nós formos olhar para a dinâmica do Novo Testamento, essa responsabilidade, ela é muito grande. Uma fala que o pastor Gessé colocou, o pastor Fabiano, foi a questão e se nós copiarmos esse modelo? Quando a gente estuda a ética de Kant que vai dizer que as nossas ações, elas devem ser ampliadas no âmbito universal. E se todos copiarem o nosso exemplo, esse é o imperativo kantiano. E se todos copiarem este exemplo? Se todos hoje decidirem nas nossas igrejas, a partir de hoje, ao invés de nós colocarmos os dízimos aqui, porque aqui é feito a missão,
aqui é feito social, mas apesar disso eu quero fazer desta maneira. Se todos administrarem desta forma, como que nós vamos prosseguir com a igreja? A igreja ela entra em colapso. Então, se nós copiarmos esse modelo, vai entrar em colapso. Por quê? Porque as pessoas, ao invés delas levarem para o lugar onde é feito isso, onde existe essa responsabilidade de fazer, ela vai fazer por si só. Posso propor uma pergunta no meio do caminho? Claro. Às vezes a gente lida com crentes diferentes. Tem igrejas que são mais elitizadas, frequentadas por empresários. Essas pessoas muitas vezes têm dificuldade de calcular até o próprio dízimo. Eles têm uma renda variável, de verdade eles não sabem quanto ganham, porque eles vão pagando os boletos, os cartões, as escolinhas, a maioria deles não sabem quanto ganha. E eles têm uma dificuldade alguns, né? Dizem que tem uma dificuldade de dizimar, mas são ofertantes muito generosos. Então, se a igreja precisa de um ar-condicionado de 50 mil, ele fala, pode contar comigo. Se a igreja precisa de um microfone de 10 mil, pode contar comigo. Um instrumento de 30 mil, pode contar comigo. Essa pessoa, no seu ponto de vista e de defesa, ela está fazendo errado mesmo abençoando a igreja? Muito legal essa pergunta, porque eu acredito que tenham pessoas que estejam passando por isso, por essa experiência. Na fala do pastor Fabiano, ele disse assim, na minha igreja nós não obrigamos. Eu também concordo com isso. Não acho que o dízimo ele deve ter esse peso de obrigatoriedade. Inclusive, se o obreiro não tem esse relacionamento com Deus, essa fidelidade na questão do dízimo, isso é uma responsabilidade dele, que é uma responsabilidade individual. Sendo assim, eu não acho que os 10% que nós utilizamos ao falar do dízimo seja esse valor cravado. A pessoa ela pode dar muito mais do que isso. E se ela der 11%, 12%, e se ela der 9%, não tem problema. Ela vai dar aquilo que Paulo coloca aos Coríntios, lá no capítulo 9, conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então esse dízimo, por mais que a pessoa ela tenha esse desafio de controlar o valor exato, eu acredito que aquilo que ela entregar vai ser abençoado por Deus. É assim que eu penso. Mas nesse ponto que o senhor pontuou agora, aquilo que ela entregar, ok, mas tem que ser na igreja. É esse que é o ponto que eu acho que talvez os ouvintes queiram ouvir mais incisivamente da gente. Eu entendo. E por que só na igreja? Exato. Eu entendo que a igreja ela deve receber esse dízimo e ela deve administrar esse dízimo. Agora, a pessoa ela tem como obrigação de ser solidário, de ser generoso. Então, assim, nós tivemos a questão lá no Rio Grande do Sul, onde a nossa igreja destinou ajuda, destinou recurso, onde as pessoas colaboraram, tá certo? Não acho que seria certo eu pegar o meu dízimo e enviar para o Rio Grande do Sul. Porque nós temos uma igreja que faz esse tipo de trabalho. Existem igrejas e existem igrejas. Tem igrejas que não fazem um tipo de trabalho nesse aspecto. Eu, como pastor, sou responsável por uma igreja que nós fazemos. Então acredito que o dízimo deve ser levado, mas a pessoa deve ajudar a mãe, o amigo, o vizinho, a pessoa que Deus colocar na vida dela para ela ajudar. Fabiano, a pessoa que mandou o dízimo para o Rio Grande do Sul e não mandou na igreja naquela época, ela errou? Eu acredito que não. Com certeza que não. A nossa obrigação é ensinar, como igreja local, ensinar as pessoas a serem generosas na vida prática. Não ser igreja só nas quatro paredes dentro da igreja. Essa questão acaba se tornando assim conveniente a administração de quem tem um templo, né? De quem está ali administrando um templo e se preocupa. E aí as pessoas procuram argumentos, né, de alguma forma, para legitimar a defesa daquilo que vai facilitar a administração de alguma coisa. Mas a verdade é que a igreja bíblica e o método bíblico da igreja, dos apóstolos, era ensinado as pessoas a serem generosas umas com as outras. Até que o modelo bíblico, a primeira igreja, não eram templos, eram casas. E as pessoas repartiam entre elas o que elas tinham e eram ensinadas a fazer isso com a comunidade, com as pessoas à sua volta, e não com uma estrutura, um lugar. E aí a gente se perde hoje um pouco desse propósito original, e aí a gente tem que voltar ao original, mesmo tendo templos, porque nós temos aluguéis, eu concordo, nós temos contas para pagar, eu sou pastor presidente de uma igreja, eu sei como é isso. Mas se eu perder a originalidade daquilo que é o método bíblico,
eu vou me perder por pouco, né? Porque a igreja precisa ser ensinada na motivação correta do reino de Deus. As pessoas têm que ser generosas para fora da igreja, para a vida. Então não adianta você, por exemplo, vou usar um outro tipo de exemplo. Você está dentro do templo, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço, bonitinho. Fora da igreja é um safado sem vergonha fazendo tudo errado. Entende? Então, assim, no caráter da generosidade, do amor ao próximo, não adianta as pessoas serem generosas só dentro do templo, com a igreja, com o sacerdote, com o pseudo-sacerdote, porque hoje todos somos sacerdotes, e não serem com o vizinho, a pessoa que está do seu lado, perto de você. Então, assim, cada um tem uma esfera de vida. Então, um irmão que é membro da igreja local, ele trabalha, ele está inserido numa outra, em um outro ambiente de relacionamento. Ali ele vai conhecer situações que a igreja não está vendo. E que ele pode se compadecer e deve se compadecer como um bom cristão. E ele pode sim servir aquele lugar. Ele não precisa deixar para conta da igreja só isso. Mas entende? Mas ele acha que as pessoas têm condições de administrar melhor do que uma igreja? Porque vamos imaginar que uma igreja séria tem uma diretoria, tem um planejamento, tem lá um cronograma de ajuda. E será que essa pessoa em casa, quando ela pega lá dos R$2.000 dela, 200, fala assim, vou ajudar a minha sobrinha que está endividada no cartão de crédito, ela tem condições de administrar, de decidir sobre isso? Eu acredito que a igreja precisa ser ensinada a administrar. As pessoas precisam ser ensinadas a administrar as suas próprias vidas. E isso não isenta ela da responsabilidade de servir a comunidade local onde ela congrega, a igreja que também tem uma administração. Mas as pessoas, elas precisam entender que existe a igreja não é... A igreja local onde ela congrega, ela não é a base de tudo para que ela seja a igreja. Nós somos um corpo, um organismo vivo, nós somos corporativos. Então, ser igreja é ser igreja fora da igreja. E eu acredito que o maior exemplo... Uma vez uma pessoa falou assim para mim, pastor, tem um fulano da minha família, assim, um cara problemático e tal, e tá pagando preço porque fez tudo errado e tal, tá passando fome, fazendo necessidade, e Deus tá tratando essa pessoa. Eu não vou pôr a mão, não vou ajudar não. O que o senhor acha? Eu falei assim, eu acho que a melhor forma de Deus tratar essa pessoa é você pôr a mão. Vai lá e leva uma compra, ajuda a pessoa que está passando necessidade. É a forma dessa pessoa conhecer a graça de Deus, o amor de Deus, por que não? Então, assim, ser igreja nas quatro paredes é muito fácil, muito fácil. E quando você ensina generosidade às pessoas, de novo, voltando, entendendo que nada é nosso. Tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Nós somos a tribo sacerdotal, não temos herança. Então, se a igreja é ensinada a se desprender, eu acho que talvez esse seja uma das coisas mais difíceis hoje de você tratar o coração das pessoas, esse desprendimento, porque o dinheiro é uma concupiscência na vida de muita gente. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. A ostentação por bens é uma das barras da concupiscência. Então, uma das grandes dificuldades, porque todos nós temos que lutar contra a carne, contra o orgulho, a soberba da vida, e nós temos que lutar contra o desejo por riquezas. Todos nós temos essa natureza. Então, eu acredito que essa é a barra mais pesada, mais difícil hoje de você discipular as pessoas a uma transformação, esse desprendimento dos bens materiais, e o que muitas igrejas hoje estão fazendo é justamente o contrário, porque estão ensinando as pessoas a serem mais ainda gananciosos, né? Trazendo dinheiro para cá, Deus vai dar para você mais e mais e mais, enfim, como o discurso que a gente conhece da oferta. Eu tenho uma dúvida aqui, pastor Luciano, se o que o senhor está falando é fato verdadeiro para os ouvintes, por que Jesus chegou no jovem rico e falou para ele, dá o seu dinheiro para os pobres? Por que não mandou ele dar no templo? Não mandou entregar na mão do sacerdote? Boa pergunta. Naquela ocasião, Jesus, para quem que Jesus pediu isso, no caso? Pediu para ele, né? Percebe que para Zaqueu, Jesus não falou dessa mesma forma. Jesus conhecia aquele rapaz, aquele jovem, e a Bíblia ainda fala que Jesus o amou. Ou seja, ele sabia do coração que ele tinha apegado ao dinheiro. Isso é um problema muito sério. Quando nós tratamos essa questão do dízimo, e ela se torna polêmica, exatamente por isso. Porque muitas pessoas que questionam se o dízimo deve ser entregue ou não, se eu tenho que dar 10%, se eu tenho que dar do líquido ou do bruto, geralmente são pessoas que têm essa dificuldade.
E eu concordo totalmente que a gente deve ser o quê? Generoso. Ao entregar dízimos, ao ajudar uma pessoa, nós devemos ser generosos, nós devemos de fato abençoar as outras vidas. E o desafio da pessoa que é avarenta, que segura o dinheiro, é exatamente para isso. Como que ela vai conseguir desprender? Como ela vai conseguir repartir? E quando Jesus fala com aquele jovem, Jesus conhecia de fato aquele jovem. E Jesus, talvez seria até mais fácil falar para ele, vai lá e entrega no templo. Sim. Porque na mentalidade do judeu existia aquela ideia da teologia da retribuição. Que você fazendo, você entregando para Deus, que no caso era o templo, você era abençoado por isso. Então quando a gente pensa hoje na teologia da prosperidade, ela se utiliza muito dessa mentalidade que os judeus tinham, de certa forma, de você fazer e de você ser retribuído por aquilo que você faz. Talvez se fosse para o templo, seria mais fácil para aquele jovem. Mas Jesus o desafiou. Quando ele falou entrega para os pobres, é porque os pobres não tinham como retribuí-lo. Deus tem como retribuir. Muito bem. O senhor concorda, pastor Fabiano? Eu concordo em alguns pontos, né? Mas a túnica principal da igreja sempre foi essa. Tanto que Judas, quando molhou o pão no prato no dia da traição, e ele saiu, os discípulos pensaram que ele ia fazer distribuição aos pobres. Você vê isso no texto porque era uma prática comum já na igreja de Jesus. Então, essa sempre foi a túnica da igreja no Novo Testamento. Servir a comunidade porque nada mais é meu, é nosso. Não tem eu, tem nós. A oração modelo é coletiva. É Pai Nosso, o pão é nosso. Até o pecado é nosso. Quando eu assumo o pecado do meu irmão, perdoando o meu irmão, eu estou, né, transfigurado na imagem da graça de Deus. Normalmente as pessoas transformam no pão que é meu e o pecado que é seu. Então o pecado é seu, você que se vira. O pão é meu. Então nós distorcemos alguns princípios no Evangelho de Jesus Cristo e trabalhamos na individualidade. E o reino de Deus, o propósito da eternidade nunca foi a individualidade. A individualidade, na verdade, separou o homem do Criador. O que separa o homem é o pecado. Então o homem, na individualidade, ele passa a pensar em si mesmo. O plano original é o coletivo, é onde eu sou um com Deus e com as pessoas à minha volta. Então quando você volta ao plano original, onde Jesus ele cumpre ali na cruz e estabelece o sacerdócio real para todos os santos, nós nos tornamos sacerdotes nesse ambiente onde há um propósito coletivo. Então 10% é muito pouco, muito pequeno para aquilo que deve ser a nossa responsabilidade. Perfeito. Nós vamos chamar o nosso break e daqui a pouco nós vamos voltar dando a palavra ao pastor Luciano Scala, tentando chegar aí a uma conclusão ou aclarar o entendimento de se o dízimo deve ser devolvido apenas na igreja. A gente volta daqui a pouco. Depois da polêmica nas redes sociais, os pastores Eliseu Rodrigues e Abílio Santana vêm para a mesa de debates aqui na Musical. E você sabe que se tem debate bom, está na Musical. Venha acompanhar com a gente e participe. Para você, haverá tristeza no Tribunal de Cristo? Dia 20 de dezembro, às 11 horas da manhã. Os melhores debates você ouve aqui. Musical FM, mais unidade cristã. Olá, queridos, aqui é o pastor Eliseu Rodrigues, passando para anunciar com alegria que eu terei o privilégio de debater um assunto muito especial, subordinado ao tema Haverá Tristeza no Tribunal de Cristo, com o pastor Abílio Santana na Rádio Musical FM, juntamente com o pastor César Cavalcante e sua equipe. Precisamos da sua audiência, da sua oração, da sua intercessão, que Jesus continue abençoando cada um. Até lá. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã.
Estamos de volta com o debate da Rádio Musical FM e você pode ouvir o programa e acompanhar o programa também através do canal do YouTube. Então, tanto o WhatsApp, tanto o YouTube quanto o programa de rádio. Agora eu quero falar com você sobre a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto da Faculdade Teológica Bethesda que visa capacitar homens e mulheres na área da pregação. Se você foi chamada para a pregação do Evangelho, então você precisa de capacitação. Como começar, como concluir, como dividir em tópicos, como organizar as ideias. Tudo isso você tem dentro da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um treinamento voltado para homens e mulheres que querem pregar com mais confiança, com mais profundidade, expor o texto bíblico de forma mais assertiva. Quantas vezes você está ouvindo alguém pregar, você percebe que a pessoa tem uma palavra de Deus para entregar, está entregando uma palavra que está tratando, mas falta um pouquinho de capacitação. E porque não tem essa capacitação, parece que a pessoa está andando em círculos, e aí o assunto fica repetitivo, ele não consegue fechar uma ideia e abrir outra caixinha de ideias. Parece que fica ali muito naquela e tal, e aí o que acontece? A pessoa perde a atenção, né? A audiência cai. Quando eu falo audiência, não estou falando da audiência do Ibope, eu estou falando de quando você começa a falar na igreja, está todo mundo te ouvindo. Mas se você não tem um caminho claro, essa audiência vai caindo cada vez mais. Daqui a pouco metade da igreja não está com você. Eles estão lá, eles estão olhando para você, mas não estão mais conectados com aquela ministração. Então tudo isso você aprende aqui na Escola de Pregadores da FTB. E a Escola de Pregadores é diferente de outros projetos, tá? A Escola de Pregadores é antiga já, inclusive a gente está pensando em regravar, né, a Escola de Pregadores, mas quando eu falo que é diferente dos outros projetos, é porque na Escola de Pregadores não é um centro onde você tem as pregações prontas. O assunto é sobre José do Egito, a pregação é essa, sobre Faraó, a pregação é essa. Não. A Escola de Pregadores, ela trabalha com os princípios, então você vai aprender e vai colocar em prática, não tem prova, não tem avaliação. É um como fazer, né? Faça você mesmo. Então, a explicação e aí você faz. Então, tudo isso é organizado, eu não lembro exatamente, mas são mais de 10 módulos, dezenas e dezenas de aulas e hoje pela metade do preço. A Escola de Pregadores é uma iniciativa da FTB que custa R$100 por mês, mas dessa vez agora está pela metade do preço. Então ao invés de você pagar R$1.200, você vai pagar R$499 e ganha de presente uma outra capacitação, um outro curso, uma outra formação na FTB, que é o curso de formação em narrativa bíblica. Então, Escola de Pregadores mais narrativa bíblica, 2 projetos pelo preço de meio. Pastor, como eu faço para me inscrever? É só me chamar pelo WhatsApp, 97511-3385, 011 São Paulo, 97511-3385, 97511-3385, ou se você está pelo YouTube, é só clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo ou no link que aparece fixado aqui no chat para você. Então, 97511-3385, clique no link e vem participar. Essa promoção termina sexta-feira, hein? Então, clica logo aí e vem participar. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Rádio ouvintes da Musical FM e amados internautas. Aqui quem fala é o pastor Abílio Santana, gravando esse vídeo para confirmar minha presença no próximo dia 20 de dezembro, sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, na Rádio Musical FM. Eu estarei presente no debate junto com o pastor
Eliseu Rodrigues. O debate será subalterno ao tema: haverá tristeza nos céus? Haverá lágrimas diante do tribunal de Cristo? Eu, pastor Abílio Santana, confirmo a minha presença. Quem convida os senhores é o digno pastor César Cavalcante, que também será o mediador. A gente se vê lá. Deus abençoe. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos ao nosso debate, respondendo à pergunta: o dízimo deve ser entregue exclusivamente na igreja? Você acabou de ouvir aí uma chamada para o que vai acontecer aqui amanhã, dia 20 de dezembro, um debate mediado pelo pastor César Cavalcante, entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana. E o tema será: haverá tristeza no tribunal de Cristo? Vamos ouvir o que esses dois pastores têm a dizer sobre esse assunto. Você já se inscreveu no nosso YouTube? Você tem a oportunidade de seguir e acompanhar todos os debates, tudo que acontece por lá. Procura Musical FM 105.7 e você vai ser aí um seguidor dos nossos canais. Voltando aqui para a mesa de debates, quero deixar a palavra com o pastor Luciano Scala, tentando aí argumentar conforme o que ele pensa, assim como tem feito o pastor Fabiano Faia, sobre a entrega do dízimo ser exclusiva na igreja. Eu gostaria de ler um texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 8, e o versículo 16 diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós, pois com efeito aceitou a nossa exortação, mas sendo sobremodo zeloso por sua própria vontade, que partiu para vós, e juntamente com ele enviamos o irmão cujo louvor do evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem no tocante a esta graça que por nós é ministrada para a glória do Senhor, para provar a nossa boa vontade, assim evitando alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é administrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Esse texto geralmente nós utilizamos para mostrar que os apóstolos, naquela ocasião da igreja primitiva, eles faziam a administração dos recursos. Aquelas pessoas que tinham desejo de contribuir para a expansão do evangelho, que no caso eles estavam indo para todas as partes, levando o evangelho de Jesus Cristo, esses recursos eles eram administrados pelos apóstolos. Por que eu penso que a igreja ela deve receber esses dízimos e ela fazer a administração? Eu tenho por mim a igreja que eu sou pastor. Sou pastor de uma igreja local, onde nós temos as demandas da igreja. Uma igreja que atende de 30 a 40 famílias toda semana. Uma igreja que faz distribuição de refeições para as pessoas em situação de rua toda sexta-feira. Uma igreja que tem um projeto humanitário em Moçambique, onde nós atendemos 200 crianças. Todos esses trabalhos nós fazemos por quê? Porque existem pessoas generosas, pessoas que são dizimistas, ofertantes, e mais do que isso, elas são regulares nas suas contribuições. Quando eu digo que a igreja ela deve fazer a administração, é exatamente por isso. O que muitas pessoas utilizam para argumentar contra é dizer, mas existem igrejas que não fazem, ou a igreja que eu faço parte, ela não faz esse tipo de trabalho. Foi aquilo que o pastor falou. Cada um tem a igreja que merece. Se você está numa igreja que você não enxerga essa visão social, essa visão de ajudar, de acolher, procure então uma igreja que faça isso. Porque é a missão, é trabalho da igreja fazer esse tipo de trabalho. Pastor Fabiano. Então, aí a gente tem um outro problema. Porque nas escrituras a gente vê ordenanças para nós repartirmos com as pessoas. Como, por exemplo, Lucas 3:11 diz... aquele que tem 2 túnicas reparte com quem não tem nenhuma. Enfim, então nós vamos encontrar uma série de texto bíblico que são discipulados, ordenanças, não só nas palavras do nosso Senhor Jesus, mas também nas próprias palavras dos apóstolos, que recebiam as ofertas, que administravam de forma coerente, correta, mas que também incentivavam as pessoas a fazerem o mesmo na vida cotidiana, não só
dentro do templo, não só na instituição, no caso, a igreja. Então, aí a gente tem esse problema. Eu acredito que a igreja precisa ser generosa em todos os ambientes da sua vida, não só no templo, porque se eu sistematizar a igreja como uma única fonte, onde pode receber a minha oferta, onde pode receber o meu dízimo, e eu tô entregando lá, eu tô fazendo a minha parte, e pronto, eu me isento a outras possibilidades, que é a minha responsabilidade, e eu vou prestar conta no grande dia, por não ter ajudado, por não ter servido. A gente vê isso na parábola de Jesus, da separação dos bodes e das ovelhas, quando diz: eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me vestiu, estava nu. Enfim, tem uma série de questões. Quando te vimos assim, quando não fizeste ao outro, não fizestes a mim. Então a gente tem um problema aí teológico em relação a esse critério. Então eu acredito que a igreja precisa ser igreja fora da igreja, em primeiro lugar. Aí ela vai ser uma igreja coerente dentro da igreja. Eu acredito que quando a igreja é generosa em todos os ambientes, nós vamos ter irmãos muito prósperos para servir a comunidade local e servir as pessoas à sua volta. Esse é o meu contraponto. Acredito que o radicalismo, se eu pender para um lado do Fabiano, não que ele esteja sendo radical, mas se a gente pender, a pergunta é: será que as igrejas vão quebrar? E do radicalismo do lado do Luciano, acho que a pergunta é: será que eu estou alimentando um tirano falando isso que o senhor está falando hoje, pastor Luciano? Porque assim, eu não digo que a igreja, que as pessoas como igreja, elas não devem fazer. Na verdade, eu digo que elas devem fazer, e não só fazer, devem fazer de forma generosa, com o coração inteiro. Elas devem fazer isso. Eu tenho o meu dízimo, então mês de dezembro eu vou entregar o meu dízimo, mas eu preciso também ser generoso em abençoar, em ajudar pessoas, aqueles que Deus colocar no meu caminho. Então, eu acredito que a igreja, como pessoa, as pessoas, os indivíduos, eles devem ter esse comprometimento com a igreja local, mas elas também devem ser generosas. Por isso que eu digo que os 10% é muito além do que isso. É muito além disso. A pessoa, ela deve ser não somente dizimista, o ofertante ali fiel na igreja onde ela congrega, mas ela deve sim ser generosa, abençoar, ajudar pessoas que Deus colocar no caminho dela. Eu penso assim, se o dízimo fosse normativo, como no Novo Testamento, como era na Antiga Aliança, eu estaria aqui concordando com o pastor, dizendo que o irmão deveria entregar o dízimo na igreja, se fosse a mesma normativa da Antiga Aliança, que no caso não é. Não existe nenhuma base, nenhum fundamento nas Escrituras. E se você lê as cartas dos apóstolos, se você lê tudo que Jesus falou a respeito da igreja, inclusive sobre questões da lei, a igreja é bem tratada no discipulado acerca de questões. Não tem uma questão sobre o dízimo. Por quê? Porque não é normativo. Então, se não é normativo, eu não posso trazer como norma, porque eu não vou criar uma norma. Quem cria a norma é as Escrituras, é a base e o fundamento. Então, o grande problema hoje é que muitos líderes criaram uma norma baseando-se no Antigo Testamento. Então, por isso que eu defendo que a pessoa tem que ser generosa. Ela pode entregar o dízimo? Claro que pode. Não é pecado entregar dízimo, não tem proibição para o dízimo. O dízimo foi entregue antes da lei, foi um ato generoso, iniciou com um ato generoso. Então, quem fez a entrega do dízimo fez por amor. Você pode dizimar por amor na sua comunidade, na sua igreja, em qualquer lugar, na vida de alguém, não tem problema. Porque é um ato generoso. Mas eu sei que não é normativo, mas tem uma pista lá em Atos que fala que vendiam suas propriedades, colocavam nos pés dos apóstolos. Não era a igreja? Era a igreja e não é o dízimo. Sim, eles faziam exatamente o modelo sacerdotal. Eu não tenho mais nada, tudo é dele. Então, quem começou com isso foi o Barnabé. Barnabé, e interessante, da linhagem de Levítico, Barnabé começou a fazer isso, e isso despertou a igreja a fazer o mesmo. Até Ananias e Safira. Não é 10%. Eu acredito que as pessoas têm que entregar mesmo, têm que servir, têm que fazer o seu melhor. Pastor, mas e quanto mais as pessoas fazem, mais elas são abençoadas mesmo, para continuar servindo. Deus, como Paulo diz lá em Coríntios, que Deus aumente a sua riqueza para aumentar o fruto da sua justiça. O que é o fruto de justiça?
espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ter mais para servir mais. Depois do pastor Luciano, nós temos aos 2 ouvintes, sim, tá bom? Ele dá a semente àquele que semeia, Paulo vai Exato. dizer, né? Mas, pastor, faz sentido. Eu acredito no dízimo. Dízimo, ele tem não somente uma questão social, uma questão missionária, mas ela também tem uma questão de fé. Ela tem uma questão de fé em cima dela. Mas não faz sentido, pastor, se eu não posso colocar isso como uma regra geral, então não faz sentido, igreja. Como que eu falo para minha comunidade, olha, administre você o seu dízimo, vai entrar em colapso. Como que eu vou colocar isso no âmbito universal? Todos fazendo isso, entra em colapso. Não tem igreja. A minha pergunta é oposta a essa. Como é que eu vou controlar a vida das pessoas? Porque tem pastores que fazem isso. Sim. Fora do dízimo. Além do dinheiro, que é o ápice, né? Da controlação. Mas tem lideranças que controlam em outros hábitos. Você não pode ir em lugar nenhum sem pedir permissão. Você não pode comprar nada sem pedir a bênção do seu líder, do seu pastor. Então o ambiente de manipulação é o mesmo. Como é que alguém vai administrar o seu próprio dízimo? Como assim? Então eu vou fazer com que as pessoas vivam a base daquilo que eu, como pastor da igreja, acho que está certo? Não, eu tenho que ensinar elas a andar com as próprias pernas. Mas nós administrar sim o seu dinheiro, tanto para servir fora quanto dentro da igreja. Se tornarem maduras o suficiente para entregarem o seu melhor onde quer que seja. Só um minutinho, vamos ouvir 2 áudios, aí o pastor Luciano volta com a palavra. Áudio de ouvinte. Um bom dia e a paz a todos os pastores aí da mesa, a equipe musical FM e a todos os ouvintes. Meu nome é Juliano, falo de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Para mim, aqueles que creem que o dízimo é bíblico e tem que ser devolvido, também é claro aonde ele tem que ser devolvido, na casa do tesouro, que para mim é o templo do Senhor. Referente ao tema, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 23, o Senhor Jesus ainda estava cumprindo a lei. Na morte e na ressurreição de Cristo, onde se originou a igreja, não vemos mais menção apostólica da obrigatoriedade do dízimo. E mesmo que uma instituição hoje não possua o dízimo, ela pode sim ser próspera. Como exemplo, a Congregação Cristã no Brasil, uma obra muito próspera. Mas aqueles a qual possuem o dízimo têm que praticar tudo com amor. Vamos lá, pastor Luciano. Nós estamos partindo da reflexão de uma igreja que é séria. De uma igreja que de fato faz o serviço. Eu não estou me referindo a igrejas onde os pastores, eles são manipuladores, são pastores que abusam da igreja. Existem lugares que cobram 30% de dízimo. Então, assim, não é nesse sentido. Como que eles chamam isso? Acho que deve ser trízimo. Trízimo. Não sei. Nós estamos partindo de igrejas que são sérias, igrejas que fazem um trabalho, como a igreja que eu sou pastor e tantas outras que fazem esse tipo de trabalho. Como que nós mantemos toda essa estrutura se nós dizemos para as pessoas, olha, cada um toca aí, faz conforme vocês querem fazer, compre cesta básica, distribui aqui, distribui ali. Por isso que eu não vejo sentido. E até porque o dízimo, ele tem o lado de fé. Nós poderíamos abrir aqui para ouvintes testemunharem de situações que deram o dízimo. Nós temos testemunhos disso, eu tenho certeza, de momentos que nós fomos honrados por Deus, que Deus abençoou a nossa vida por conta de dízimo. Então, é nesse sentido que eu não vejo como isso pode ser aplicado. E eu acredito que a maior incompetência de um líder é não conseguir trazer essa linha de entendimento para a igreja, delas terem a possibilidade e a maturidade de administrar o que tem. Fora isso, tem interesse também, né? Na vida, as pessoas têm que sair do templo pronto para a vida. Eclésia, chamados para fora. Então, assim, se eu partir do pressuposto que as pessoas não têm competência, não têm capacidade de administrar o próprio recurso, aí sim a igreja não está fazendo sentido. Porque ela não está crescendo na maturidade. Ela continua sendo menina, quando já deveria ser mestre, pronta, preparada no ensino da justiça. E o ensino da justiça é muito mais do que saber, é viver. Então as pessoas têm que viver na prática. Elas precisam praticar isso.
E a gente não pode trazer isso só para a zona do nosso conforto, das 4 paredes do nosso templo. As pessoas precisam ser igreja fora da igreja. Eu entendo o medo, né? A questão que o pastor coloca em relação... Porque às vezes a pessoa vai administrar lá fora e vai deixar de servir aqui dentro do templo. Eu discordo disso. As pessoas não vão deixar de servir dentro do templo porque elas estão servindo fora da igreja. Pelo contrário, a experiência de servir, de entregar, ela é tão poderosa que isso é transformador na vida de quem faz, por amor. Ela se torna muito mais generosa a cada ponto que serve, a cada ponto que entrega. Essa pessoa que serve fora da igreja, ela é muito mais útil no servilismo dentro da igreja do que quem tem um cabresto, e eu vou usar essa palavra, o cabresto, porque é isso mesmo que acontece, quando um líder coloca um peso que as escrituras não colocam sobre a pessoa e ela é manipulada. Por mais que existam igrejas sérias, e eu acredito sim que às vezes tem pessoas que fazem as coisas porque aprendeu assim, não por maldade, nem por manipulação, mas porque aprendeu errado. Mas existem as pessoas que usam sim da base de manipulação. Porque, por exemplo, se você encontra um ponto de equilíbrio nas escrituras, isso aqui não é normativo. Vou dar um exemplo. Não existe uma base normativa, mas eu vou transformar isso numa norma. Por quê? Porque é conveniente daquilo que eu penso, daquilo que é bom para mim como pastor e líder de uma igreja. Então isso se tornou uma manipulação e sim uma maldade. Eu quero partir do pressuposto de que nós temos que caminhar dentro das escrituras, seja lá como é que tem que ser. O caminho difícil, a porta estreita, o caminho apertado, confiando em quem vai cuidar de tudo. O Senhor que cuida da obra. É Ele que sustenta todas as coisas. Então, se eu ensino a igreja a ser generosa, eu estou ensinando a igreja a ser transformada. Porque a generosidade é uma obra do Espírito na vida de uma pessoa. É um fruto de Deus na vida de alguém transformado. Essa pessoa não pode se ater à generosidade só dentro do templo. Ela tem que ser generosa em todos os ambientes da sua vida. Perfeito. Queria dar uma olhada na nossa enquete. O que a nossa audiência pensa sobre esse assunto? Quero saber quem pensa que sim, que o dízimo deve ser entregue exclusivamente na igreja. Aqui temos 60% que sim e 40% que não. Olha, tá até equilibrado. Eu achei que fosse dar uma vitória majoritária pro sim, entendendo que era assim, mas eu acredito que tá quase que empatado até 60-40, não tá tão distante. Eu vou dar 2 minutos pro pastor Luciano Scala fazer as considerações finais e depois mais 2 minutos para o pastor Fabiano Faia. Vou pedir para que vocês controlem o tempo de vocês olhando para aquele relógio. Pastor Luciano. Então, primeiramente, quero agradecer a pastor Gessé, agradecer ao pastor Fabiano e toda a produção da Rádio Musical, sempre muito acolhedora. Obrigado pelo convite. Entendo que os dízimos devem ser levados até a igreja. A igreja primitiva, nós falamos muito sobre essa igreja primitiva, porém a igreja primitiva ela não tinha um templo como nós temos hoje, no sentido de um lugar físico, onde nós pagamos aluguel, onde nós temos toda essa expansão missionária como nós temos hoje. Os custos hoje realmente eles são muito altos para se ter uma estrutura, para ter um programa de rádio, para alcançar vidas, não é fácil. Eu sou pastor de uma igreja, além da igreja também sou responsável pelo Instituto Viver na Bênção, que é o nosso braço da igreja que faz todos esses projetos. Então, quero aproveitar esse momento e dizer que nós temos uma missão agora para esse mês de janeiro. Eu estarei novamente indo para a África, para Moçambique, onde nós vamos... Isso, pode colocar, por favor. Está aqui o nosso projeto. Agora em janeiro nós temos 2 comunidades que nós vamos ajudar, cavando 2 poços lá em Moçambique. E aqueles que puderem ajudar, a nossa igreja precisa do apoio para que essa obra prossiga. Está aqui o CNPJ, é o 17 668 756 0001-06. Daí, se precisar de mais informações, você pode me chamar lá no Instagram. É muito fácil, é Luciano Scala, o meu Instagram, Luciano Scala. Lá tem as informações acerca dos projetos, tanto em Moçambique, como a Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e também o nosso projeto aqui nas ruas de São Paulo. Pastor Fabiano, 2 minutos. Bom, é isso, gente. Eu creio, como Pedro escreveu lá na sua carta, a igreja se torna a tribo sacerdotal, vós sois nação eleita, povo adquirido, santo, para que anuncieis as boas obras daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Pedro usa as mesmas palavras do Senhor lá no início, quando chama a igreja para um sacerdócio. A igreja rejeita esse sacerdócio, Moisés sobe sozinho para o monte
A partir dali é estabelecido as leis, Deus separa uma tribo, mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus, antes de instituir os levitas, era que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes, mas isso se cumpre em Jesus Cristo, e Pedro entende isso. Nós somos o sacerdócio real, o sacerdócio que recebe o dízimo. Agora, nós pertencemos à tribo sacerdotal, nós somos propriedade peculiar de Deus, a nossa vida pertence a Ele, o dízimo é muito pequeno, é muito pouco. Se você pode servir a sua igreja com dízimo, é o mínimo que você pode fazer, é o mínimo do mínimo do mínimo, porque a sua vida pertence ao Criador, tudo que é seu pertence a Ele, então você tem que servir a Deus com tudo que você tem. Esse é o meu entendimento, tá bom? Muito obrigado, pastor Fabiano Faia. Muito obrigado, pastor Luciano Scala. Mais uma vez, vocês dois promoveram um excelente debate aqui. Eu quero agradecer você que esteve na audiência até agora e lembrar que amanhã, às 11 da manhã, um grande debate especial entre o pastor Eliseu Rodrigues e o pastor Abílio Santana, se haverá tristeza no tribunal de Cristo. Nós nos vemos lá. Até amanhã, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.